Estamos ao vivaço para mais um Passeicast e hoje vamos falar de um tema que muitos de vocês já me pediram, muitos de vocês sofrem com isso, que é justamente a questão da procrastinação. Milton, como vencer a procrastinação? É justamente sobre isso que a gente vai abordar hoje. Sem mais delongas, quero apresentar para vocês assim o conceito. O que é então a procrastinação? Como que eu sei se eu sou um procrastinador? E é muito engraçado isso, que procrastinar, o que é? Basicamente você adiar ao máximo uma tarefa, a execução de uma tarefa, de alguma coisa que você tem que realizar, né? Bom, e é engraçado que a gente identifica isso em alguns aspectos, né? Ó, como que a gente identifica assim, ó? Uma vez eu precisei pedir alguma tarefa lá para os meus alunos e a gente identifica que quando você pede alguma tarefa, você identifica três tipos de alunos que fica assim muito bem claro. Como que funciona? Qual que são esses tipos de alunos? Primeiro tipo de aluno, por exemplo, se eu pedir uma tarefa de um prazo de uma semana, sabe? Então, teoricamente, o aluno ele tem que me entregar na semana que vem. Suponhamos que eu pedi hoje, quinta-feira, ele tem que me entregar na quinta-feira da semana que vem. Existem três tipos de aluno. Normalmente tem aquele tipo de aluno, cara, ele vai fazer o mais rápido possível e ele vai já me entregar aquela atividade, aquela tarefa, 1 ou 2 dias no máximo depois que eu pedir. Esse é o cara assim que ele entrega muito rápido a tarefa. Tem aquele tipo de aluno que ele gosta de entregar com uma certa antecedência, mas ele deixa um pouco para o final. Então ele vai entregar lá para quarta ou terça-feira. Normalmente ele deixa aí 1 ou 2 dias de prazo para entregar. E tem a grande maioria dos alunos que, assim, tipo, de verdade, eu acho que 80% que eles vão entregar, eles gostam de adrenalina. Eles vão entregar, se eu pedir como prazo, sei lá, até quinta-feira, às 23h59, eles vão entregar na quinta-feira, às 23h58. É assim, tipo, é muito louco. E por que muita gente... E assim, e existem a coisa ruim, né? Qual que é o lado ruim de você ser procrastinador? É que quando você deixa de executar uma tarefa, quando você deixa para executar uma tarefa de última hora, o que acontece? Você acaba executando ela muito rápido e você não dá a devida atenção. Muitas vezes é uma tarefa que poderia até ser proveitosa para você, prazerosa para você, mas você não consegue aproveitar dela com o devido vigor, porque simplesmente você teve que fazer ela de forma muito rápida. Então isso acaba sendo aí para o procrastinador sempre um empecilho. Putz, isso aqui era legal, eu poderia aprofundar melhor, eu gosto dessa matéria, eu gostaria de ter dado uma atenção maior nisso. Putz, eu tenho uma atividade que eu gostaria de ter feito antes. Então, o procrastinador, ele, como que você identifica? Se você justamente tem esse aspecto, putz, nossa, eu gostaria de ter feito isso com mais antecedência, eu gostaria de ter feito isso melhor. Putz, eu deixei de fazer um negócio bem feito porque eu fiz de última hora. E é justamente nesse sentido que a gente tem que buscar encontrar um equilíbrio para executar essas tarefas, beleza? E é nesse sentido que a gente vai guiar o nosso papo aqui, para você ver estratégias, ver alternativas de conseguir evoluir nesse aspecto. Por que as pessoas procrastinam? Existem principalmente três porquês. Primeiro procrastinador é aquele cara que ele quer ser o perfeccionista, né? Então, o que acontece com o cara que quer ser o perfeccionista? Ele quer fazer tudo, ele quer fazer a todo momento, ele se enche de tarefa, só que, ao mesmo tempo, ele quer fazer tudo de forma perfeita, de forma linda. E, cara, o que acontece com ele? Quando ele se vê, ele assume um tanto de responsabilidade, ele pega um tanto de coisa para fazer e ele tem que fazer tudo aquelas coisas de um jeito que na cabeça dele vai ficar tudo muito bem feito, que vai ficar tudo assim super claro. Só que, cara, a gente não é máquina.
que acontece com esse cara? Ele se vê diante de uma montanha que é muito maior do que ele conseguiria escalar. E aí, pô, quando você se vê diante de uma montanha que é muito maior do que você consegue escalar, você acaba desistindo. E é o que acontece mais ou menos com o procrastinador. Ele fica extremamente com o procrastinador perfeccionista. Ele fica extremamente frustrado ao ver que tem uma avalanche de coisas que ele tem que fazer, mas ele não consegue desempenhar tudo aquilo com maestria. Então ele fala, putz, deixa isso, vai. E aí ele acaba procrastinando, deixando para a última hora, deixando aquilo passar, muitas vezes nem fazendo. Às vezes você conhece gente aí que fala, putz, isso aqui se eu não fizer bem feito, eu nem vou fazer. E aí ele deixa simplesmente fazer, ele simplesmente fica, deixa aquilo passar, não ignora a tarefa. E isso é o que acontece muito com o perfeccionista. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar justamente essa questão da prioridade, tá? O perfeccionista ele tem que priorizar melhor as coisas com que ele vai realizar. E ele tem que também trabalhar justamente a questão de que não necessariamente você tem que fazer tudo de um jeito que na sua cabeça tem que ficar impecável. Não necessariamente você tem que se cobrar tanto. Você tem que trabalhar muito essa questão. O perfeccionista sofre muito com isso. E assim, e até é uma dor válida, assim, porque é legal você entregar um negócio que você fala, putz, isso aqui, olha, eu fiz, eu me empenhei, ficou do jeito que eu queria. Só que você, às vezes, você se embaranha em tantas atividades, em tanta coisa, que você não vai conseguir entregar absolutamente tudo. Cara, é humanamente impossível você entregar tudo que você tem para fazer com o nível de performance perfeita que você desempenhou dentro da sua mente. Então você tem que priorizar as atividades de acordo com o que você julga que de fato elas são prioridade para você. E é claro, você tem que lidar melhor com esse padrão de perfeccionismo, né? Você tem que lidar melhor. Às vezes você tem que aceitar que nem tudo você vai conseguir fazer com um alto desempenho, do jeito que você gostaria, do jeito que você sonhou, do jeito que você idealizou. Você tem que aprender a lidar com isso, aprender a entregar coisas que não necessariamente. Não estou falando para fazer mal feito, mas às vezes o perfeccionista, ele na cabeça dele tem que entregar com nível de exatidão que muitas vezes não é nem importante, não é nem o que estava sendo cobrado em uma tarefa, em uma atividade a ser executada. Então tem que trabalhar muito essa questão da mentalidade. Beleza? A Bianca falou que eu descrevi ela. Legal, Bianca. É um problema frustrante, como você disse, e é realmente a questão de a gente trabalhar um pouco mais a questão da mentalidade, de você se cobrar um pouco menos, de você saber que você entrega as coisas com bastante valor, com bastante dedicação, mas que não necessariamente você tem que entregar um negócio perfeito, aquele perfeito que está dentro da sua cabeça, beleza? E aí, pô, a gente tem a outra pessoa, o outro cara que ele procrastina, que é o cara que procrastina porque ele é passivo, o cara que procrastina por passividade. E aí, o que acontece com esse cara? Esse cara é o seguinte: vocês já viram ou vão se identificar com o que eu estou falando? Às vezes, você tem determinada tarefa para executar, você conhece alguém que tem determinada tarefa para executar, e aí ele fala o seguinte: pô, eu tenho que fazer aquilo, mas enquanto aquilo outro não acontecer, aí eu não vou fazer o que eu tenho que fazer. Então, tipo, o mundo tem que girar para esse cara, para a hora que tudo acontecer a favor dele, ele falar, agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer, entendeu? Então, é muito louco isso. O passivo, ele é aquele cara que é o famoso otimista, né? Vai dar tudo certo, vai tudo se esclarecer no final. Porém, ele é o cara que fala que vai dar tudo certo, mas ele não faz nada para dar tudo certo, entendeu? É o cara que, tipo, ele realmente deixa a vida levar ele. Esse tipo de procrastinador, ele é caracterizado pela passividade. Então, tudo que você fala para ele, não, calma, deixa isso acontecer, que aí a gente vai fazer isso.
tudo tem que conspirar a favor dele para a hora que ele criar a vontade, aí fala, não, agora que tudo conspirou a meu favor, tudo bem, agora eu vou fazer. Entendeu? Esse é um tipo de procrastinação muito, muito frequente também. Às vezes a gente... E o que falta para esse cara? Falta simplesmente a ação. E eu indico, inclusive, um livro, se você é um tipo de pessoa que sofre com essa questão de, putz, preciso trabalhar melhor o meu aspecto da execução, o meu aspecto da ação. Pô, tem um livro muito bacana sobre isso, que é chamado O Poder da Ação. Cara, é um livro bacana demais. E assim, eu digo que foi um livro que mudou muito meu aspecto de visão em determinados pontos da minha vida. Porque quando eu parei para pensar, cara, às vezes, é muito louco isso, mas às vezes você tomar a iniciativa de simplesmente conversar alguma coisa importante com alguém que você precisaria conversar e você simplesmente procrastinou, deixou aquela ideia, você fala, putz, eu tenho que falar um negócio para a pessoa. E aí você fica sofrendo daquele negócio de, putz, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Ao invés do eu tenho que fazer, vai lá e faz. É muito louco isso. Às vezes a gente fica mentalizando esse eu tenho que fazer com coisas que a gente poderia simplesmente fazer na hora, ao invés do nossa, eu tenho que fazer isso, sabe? E é legal esse livro porque ele abriu minha mente para uma série de coisas e eu indico ele bastante para vocês aí, porque com certeza vai ser muito proveitoso. O Poder da Ação. Então, o que esse cara tem que trabalhar? O que esse cara da passividade tem que trabalhar? Justamente a questão da execução. Ele tem que ter mais consciência de que, cara, tudo no final pode dar certo, mas eu tenho que fazer dar certo também. Eu tenho que contribuir para dar certo. Eu tenho que tomar atitudes, eu tenho que tomar ações para que no final isso dê certo, ok? Esse é o cara aí da passividade. Ó, o Tarek ele perguntou aí, ó, Milton, qual a margem entre o máximo e o exagero? Cara, Tarek, é legal você ter perguntado isso, porque imagina, isso você vai identificar em, às vezes, trabalho em grupo. O professor, ele pediu X no trabalho. Vai ter o cara que ele quer falar, que ele vai falar assim, gente, ele pediu X, vamos entregar meio X. E vai ter o cara que vai falar, ele pediu X, vamos entregar X, Y, Z, entendeu? E aí você tem que se atentar a justamente o que está sendo cobrado. Você não precisa fazer um negócio que extrapola o que está sendo pedido, sabe? Eu acho que essa é a margem de erro aí que você tem que se atentar, beleza? Nem entregar abaixo, nem entregar acima. Entregar de fato o que foi solicitado. Quando você fala, amanhã eu faço, e o amanhã chega, você fala a mesma coisa, tornando-se um ciclo vicioso. Isso é o padrão da procrastinação. É um ciclo sem fim, ô Bianca. Mas vamos lá. E aí, a gente tem mais um tipo de procrastinador, que para mim esse talvez assim é o que eu mais sofri, que é o cara da paralisia, o procrastinador que sofre de paralisia. O que é o procrastinador que sofre de paralisia? Normalmente é caracterizado pelo desespero. Ele é o tipo de cara que ele sabe que ele tem que fazer um tanto de coisa, ele sabe que ele tem um tanto de coisa para fazer, só que ele não consegue dividir as suas tarefas a ponto de que, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar prioridade nisso, eu tenho que fazer depois daquilo. E aí o que acontece? Todas as tarefas que ele tem que desenvolver, às vezes nem é muita, mas ele deixa tanto para a última hora, que a hora que ele vê, tudo se transforma numa bola de neve gigantesca. E aí, quando ele se vê diante daquela bola de neve, ele simplesmente fica paralisado. Ele simplesmente não sabe o que fazer. Por quê? Porque ele deixou tudo para a última hora. E ele se viu numa questão de, eu abdiquei, eu procrastinei tudo, eu sei que eu tinha que fazer, eu sei que eu precisava lidar com aquilo, eu sei que era importante, mas eu deixei tanto para a última hora, que acumulou tanta coisa, que eu simplesmente não vou fazer mais nada agora, porque olha o tanto de coisa que tem que fazer. Ele fica paralisado. E aí, o que ele tem que fazer? O que esse procrastinador aí, esse tipo de procrastinador, ele é caracterizado principalmente porque ele cria metas muito grandes para ele, né? Então, por exemplo, isso eu já vi muito
Isso acontece muito, aconteceu comigo uma vez quando eu quis entrar na academia, e aí eu falei, putz, eu vou entrar na academia porque eu vou ficar super forte, sarado, bombado, e aí, pô, o que eu vou fazer? Nossa, eu vou malhar todo santo dia 2 horas. Eu criei uma meta grande demais para mim, uma meta que era superior ao que eu posso fazer. E o que acontece quando você tem uma meta superior ao que você pode fazer? Você acaba não conseguindo completá-la, né? E aí acaba acontecendo a questão da paralisia. Então, eu falei, putz, eu queria treinar todo dia durante 2 horas, todo santo dia, sem falhar e tal. E aí existe a curva da motivação. No começo da curva você está super motivado, conforme vai passando o tempo, você vai ficando cansado, você vai vendo que a realidade da coisa ela é totalmente diferente. E aí, pô, se você não estabeleceu uma meta que foi acessível para você, você entra nesse estado de paralisia. Chegou num determinado momento que eu falei, putz, eu não consigo fazer 2 horas de academia. Se eu não consigo fazer 2 horas de academia, eu não vou fazer uma. Ah, se eu não consigo fazer uma, eu não vou fazer nada. Então, fiquei nesse estado de paralisia. Beleza? É justamente a questão, o que esse cara tem que fazer? Pô, esse cara ele tem que ele tornar as tarefas dele mais acessíveis e saber administrar as tarefas que ele tem em execução. Pô, eu tenho que fazer isso, qual que é a prioridade disso? Ele saber administrar todas as tarefas a fim de não torná-las uma bola de neve. Na hora que chega, amontoa tudo, fica maior do que ele espera e aí ele não consegue fazer nada. Bom, vamos falar então como que a gente faz justamente para vencer isso de forma geral. Como que eu desenvolvo hábitos, como eu desenvolvo técnicas para, de certa forma, não cair em nenhum desses tipos de procrastinação. Eu já dei algumas dicas para vocês, mas existem dicas um pouco mais aprofundadas que seria legal você implementar na sua rotina, a fim de que a questão da procrastinação não se torne mais aí um desafio, aí um empecilho no seu dia a dia. Então, ó, a procrastinação ela é caracterizada principalmente pela questão do desejo, assim. Você tem desejo em fazer alguma coisa, você tem vontade de fazer alguma coisa, mas aquela coisa você não toma a atitude, você não toma a ação para executá-la, você diz que vai fazer, mas tem vontade de fazer, gostaria de fazer, sabe que é importante para fazer, mas você não toma de fato uma atitude. Por que você não toma atitude? Porque essa atitude ela é custosa, ela é dolorosa, ela custa energia, ela custa tempo, às vezes custa até investimento financeiro. Então ela tem uma série de barreiras que muitas vezes vai ser custoso para você e você vai tornar assim o início da execução dessa atividade algo como uma barreira. E quando você não dá o primeiro passo, pô, se você não dá o primeiro passo, você não vai dar o segundo nem o terceiro. Por isso que é muito importante você começar fazendo exatamente o que a Duda falou aí. Vamos às famosas pequenas metas. Exatamente. É isso aí, Duda. O que você tem que fazer? Imagina o seguinte, eu não sei se você tem esse tipo de hábito, ou conhece alguém, mas é comum você, de repente, ou se você tem, ou se você conhece alguém, que rói unha. Cara, roer unha é um negócio que é um hábito, tá? É um hábito. Só que, imagina, ó, eu não roo unha. Para eu desenvolver esse hábito, putz, cara, vai ser extremamente doloroso. Por quê? Porque, pô, eu tenho nojo de colocar a mão na boca, eu não ia gostar de colocar a mão na boca. A hora que eu ficasse roendo, ia ser desagradável pro meu dente, ia ser desagradável para minha unha, ia me machucar, ia doer minha mão. Só que, se você chegar no cara que desenvolveu esse hábito, o cara ele tem tanto pouco esforço para fazer isso, que às vezes ele faz e ele nem percebe. Por quê? Porque aquilo se tornou um hábito na vida dele, que o esforço para ele executar aquilo lá é mínimo, é tão mínimo que às vezes ele está fazendo e ele nem se dá conta que ele está fazendo. Por quê? Porque aquilo se tornou um hábito. Qual que é a questão do hábito? No começo, todo hábito ele vai ser custoso, ele pode ser doloroso, ele pode ser difícil de se executar. Mas no decorrer desse caminho, quando de fato você transforma aquela atividade num hábito, aquilo fica com um nível tão baixo de energia para você executar, porque ela está tão já implícita dentro da sua rotina, que você simplesmente faz.
o nível para você desenvolver aquela atividade é tão baixo que você simplesmente faz. Você, às vezes, deixa até na forma automática, assim, sabe? E é justamente um dos maiores combatentes da procrastinação é você criar o hábito. Você criar o hábito do quê? De executar tarefas, tá? Como que eu crio o hábito de executar tarefas? Você cria fazendo um planejamento. Cara, eu acho uma coisa super legal aquelas pessoas que fazem o planejamento do mês, fazem o planejamento da semana e fazem o planejamento do dia seguinte. Eu ainda só tô, por enquanto, aí mais ou menos no da semana e no do dia seguinte. Mas sabe, é super legal. Tem uma luzinha aqui no meu quarto. E aí eu coloco todas as coisas que eu tenho que fazer durante a semana e eu coloco todas as coisas no dia anterior, as coisas que eu tenho que fazer no dia seguinte. E aí sempre quando eu faço alguma... E aí, tipo, no dia anterior, o que eu faço? Eu priorizo pelas atividades que são mais urgentes, que elas são principais, que elas são prioridade dentro da minha rotina. E aí, cara, e assim, e é legal você colocar, tipo, literalmente todas as atividades que você está disposto a executar, todas as atividades que você realmente quer executar no dia seguinte, desde que não precisa ser só atividade relacionada a estudo, a escola, não, cara, tipo, atividade que você, pô, lê um livro, escutar uma música que você estava com vontade, pesquisar alguma coisa, sabe, sei lá, fazer algum tipo de exercício, sabe, enfim, uma série de atividades que você gostaria de cumprir naquele dia mesmo. E a partir do momento que você faz isso, é bacana, por quê? Porque quando eu faço alguma atividade, eu vou lá e apago ela. A sensação de apagar ela e ver que eu cumpri aquela atividade, o que ela faz para a minha mente? O que ela faz lá no meu cérebro? Ela solta lá a dopamina e ela me dá um bem-estar. Putz, olha que gostoso que eu completei aquela atividade. E quando você está liberando dopamina, você acaba se viciando naquele negócio lá de, tipo, cumprir atividades. E aí, quando você está se viciando naquilo, você está desenvolvendo um hábito. Então, torne esse jogo como um hábito para vocês. Sabe? O prazer de você executar uma atividade, ver que você executou, chegar no final do seu dia e falar, putz, olha, tudo que eu coloquei lá, que eu ia executar hoje, eu executei. E isso dá uma sensação de bem-estar muito bacana. O quanto mais você fizer isso, mais seu cérebro vai querer que você faça, porque vai dar uma sensação de bem-estar para ele. E aí você vai acabar intuitivamente desenvolvendo um hábito. E aí, cara, quando você desenvolve o hábito, se você não está cumprindo as atividades suas, você vai começar a se sentir mal. E aí, se você se sente mal, cara, aí você não vai ter mais espaço para ser um procrastinador, entendeu? Então, essa questão do planejamento, ela é muito importante, beleza? Olha lá, olha a Duda aí, ó. Já tentei, mas não deu certo comigo. Eu já consegui seguir isso por tipo 2 semanas e não consegui manter. E aí eu vou então justamente entrar na questão, Duda, que você abordou aí. Por que muita gente faz planejamento? Por que muita gente cria planejamento, mas não consegue executar, não consegue fazer por muito tempo? Existem alguns erros básicos que as pessoas cometem quando elas estão fazendo planejamento. Primeiro erro é, assim, básico, né? É que vocês provavelmente não avaliam o tempo das atividades a serem desenvolvidas. Então, por exemplo, putz, eu vou fazer 1 hora de estudo para geografia e 1 hora de estudo para matemática. Pô, legal. Só que, será que para você estudar tudo que você tem que estudar de geografia, você vai de fato levar 1 hora? E será que você, para estudar tudo que você tem que estudar de matemática, você vai levar 1 hora também? Então, uma das coisas que é muito louca, assim, na hora que a gente está fazendo planejamento, é que a gente ainda não tem uma noção muito exata do tempo de execução de cada atividade. E aí a gente gosta de arredondar as coisas, a gente gosta de deixar tudo, eu tenho que fazer isso em 1 hora e tal. Só que na vida real não vai ser assim, porque às vezes para você fazer tudo que você tinha que fazer, putz, eu tenho que
você está lá no seu planejamento que você tem que fazer o trabalho de matemática. E aí você fala, putz, eu vou colocar aqui que eu tenho que fazer em 1 hora esse trabalho de matemática. Só que na hora que você vai ver esse trabalho de matemática, você vai, sei lá, levar 3 horas para fazer ele, entendeu? Então, a gente muitas vezes, na hora que a gente está fazendo um planejamento, a gente comete o erro de não avaliar o tempo devido daquelas tarefas. E, pô, se você não avalia o tempo devido daquelas tarefas, você vê que você não consegue fazer no tempo que você se programou para fazer, aquilo começa a ser uma frustração. E, pô, não tem nada pior, assim, pro procrastinador do que a frustração. Ele vê que ele não conseguiu e fala, putz, não consegui, já vou deixar isso para lá mesmo, não vou fazer isso, não dá certo para mim, entendeu? Então, esse é um erro comum que as pessoas cometem na hora que vai fazer planejamento, e você tem que justamente tentar ser flexível nessa questão. Entender que a questão de avaliar o tempo para você desempenhar uma tarefa, muitas vezes ela não é fácil. Ela vai ser extremamente difícil você avaliar um tempo que você vai desempenhar em determinada tarefa. Vai ser custoso fazer isso. É difícil você acertar um tempo para você ter assim uma experiência suficiente para falar, nossa, eu vou fazer isso em tanto tempo e tal, até você acertar o seu planejamento. Isso demora tempo, demanda energia, mas olha, com o tempo, com a prática, você consegue. Então isso não pode ser assim uma das coisas que vai fazer você desistir, sabe? Outra coisa que é muito comum também é que as pessoas elas não avaliam a complexidade das tarefas. Então, muitas vezes você coloca uma série de tarefas dentro do seu planejamento, só que, às vezes, em uma tarefa você consegue realizar ela tranquilamente, você consegue fazer ela super fácil, só que a outra tarefa é, de repente, uma tarefa tão complexa que ela pode consumir muito tempo do seu dia, muito tempo mesmo. E aí você não avaliou a complexidade dessa tarefa, que ela poderia consumir muito tempo do seu dia, e acabou não deixando tempo suficiente para você executar as outras tarefas. E o que acontece quando você não executa tudo que você estava no seu planejamento? Pô, você fica frustrado, você fica desmotivado. Então esse é um erro comum também, que você tem que batalhar para não cometer, ok? Você vai cometer, no seu planejamento isso vai acontecer, mas você tem que trabalhar a sua mentalidade para justamente não desanimar quando isso acontecer. E outra coisa também que é muito comum é que quando a gente faz um planejamento, normalmente a gente esquece de elencar as prioridades. O que são as prioridades? São as coisas mais urgentes de serem feitas, são as atividades mais essenciais para o nosso dia. Que nem eu falei para vocês, quando eu faço atividade para o dia seguinte, eu elenco quais atividades que eu tenho que fazer primeiro, quais são mais urgentes, quais têm mais prioridade, porque se por um acaso, a gente não é máquina, a gente no nosso dia a dia, a gente está suscetível a uma série de coisas. Pô, eu posso ter uma dor de cabeça, eu posso ter algum abalo emocional durante meu dia, algum chateamento que pode me prejudicar de alguma forma. E aí, pô, eu sei das atividades essenciais, mas eu também sei que eu posso administrar para o dia seguinte as outras atividades que são menos essenciais se eu não conseguir cumprir, se acontecer alguma coisa no meu dia a dia que eu possa, porventura, não conseguir cumprir. Então, é muita questão também de você avaliar a prioridade. O que eu sugiro para quem está começando? Cara, você faz o planejamento simplesmente do seu dia seguinte. Você chega todo dia, antes de dormir, todo dia assim, uma horinha que você estiver mais tranquilo e tal. Pô, o que eu tenho que fazer no meu dia seguinte? Quais são as atividades que eu quero fazer no meu dia na sexta-feira? O que eu tenho que fazer? O que é mais primordial? Quais são as atividades que são mais urgentes? Por quê? Porque você vai começar, você não precisa fazer um planner de cara mensal, cheio de coisa e tal, porque isso já é uma questão já muito mais elaborada, muito mais complicado, de repente, você seguir e tal. Eu gosto de começar, como a própria Duda disse, pela questão das pequenas tarefas. Quando você cria pequenas tarefas fáceis de ser cumpridas,
você tem muito mais motivação para cumpri-las, você tem muito mais facilidade para cumpri-las, você tem muito mais facilidade para dar o primeiro passo, você tem uma barreira muito menor de entrada para você criar um hábito. Lembra, criação de um hábito vem da repetição da tarefa. E você só vai conseguir a repetição da tarefa a partir do momento que você consegue dar o primeiro passo. O primeiro passo é justamente você criar uma forma, uma tarefa que seja simples de ser executada. Não adianta você inventar você fazer um planejamento super gigantesco, denso, difícil de ser cumprido. Não adianta, cara, começa, sabe como que eu vou fazer, como que eu indico vocês fazerem o primeiro planejamento? Simplesmente inventa uma tarefa, uma atividade que você tem que fazer no dia seguinte e que você vai cumprir. E aí, simplesmente uma. Coloca lá, coloca no caderno, coloca, sei lá, num post-it na sua mesa e tal. Simplesmente uma tarefa que no dia seguinte você vai fazer. Na hora que você faz, vai lá, rasga o post-it, tira o post-it e tal. E aí inventa uma outra tarefa que você tem que fazer no dia seguinte, sabe? Começa pequeno, começa com objetivos pequenos. A questão de que muita gente falha nisso, porque ela quer começar grande, ela já quer começar planejando a vida inteira dela, e não precisa, gente, sabe? Você tem que começar justamente com objetivos pequenos, coisas fáceis de ser cumpridas, até que você pegue o jeito daquilo. E aí você vai aumentando a dificuldade. Pô, a hora que aquilo lá se torna irrisório para você, começa a colocar 2 atividades, começa a colocar 3 e assim por diante. É assim que a gente cria um hábito. É assim que a gente vai moldando as atividades a ponto de você, de fato, ter um planejamento estruturado, um planejamento que você vai conseguir seguir, um planejamento que vai ser adaptado à sua rotina, do jeito que você precisa. Porque assim, não adianta eu chegar para você e falar, ô Bianca, ô Duda, ô Tarek, você tem que fazer isso, 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 isso e isso no dia seguinte. Não adianta, você vai ter um horário. Tem muita gente que vende planejamento, né, aí na internet, fala, de tal hora a tal hora você tem que comer, de tal hora a tal hora você tem que estudar, de tal hora a tal hora você tem que fazer exercício, de tal hora a tal hora você tem que fazer não sei o quê. Não adianta, cada um tem uma vida, cada um tem uma rotina. E você mesmo tem que estipular como que vai ser o seu planejamento. Não vai ser eu que vou ditar, vai ser você que tem que estruturar, vai ser você que tem que desenvolver. E você só vai conseguir desenvolver se de fato você der esse primeiro passo. Beleza? Mesmo que tiver tipo atrasado, você recomenda estudar o que deu no dia? E essas aulas que tiver atrasadas, assistir num sábado, domingo e tal? Duda, depende muito do seu objetivo, tá? Então, por exemplo, você tem que... Uma coisa importante que você fez eu lembrar é que você tem que objetivar as suas tarefas, tá? Então, por exemplo, eu estou com matéria atrasada. Beleza, estou com matéria atrasada. Qual que vai ser o seu objetivo para estudar essa matéria? O meu objetivo é que eu quero tirar uma boa nota na prova que vai ter, tá? Na prova lá de, sei lá, de geografia com o Felipe. Eu tô com matéria atrasada com o Felipe, e aí eu quero tirar uma boa nota com ele. O que eu faço? Bom, o Felipe, ele é um professor que você já conhece mais ou menos como que é o estilo de prova dele, você já teve prova dele. Então, você, a partir do momento que você objetiva qual que vai ser a sua tarefa, bom, o meu objetivo é tirar uma nota melhor que o Felipe. É por isso que eu quero estudar as matérias atrasadas. O que eu recomendo para você? Se você está com muita coisa, mas muita coisa atrasada, não adianta você criar uma meta que você vai simplesmente conseguir estudar tudo aquilo lá, porque você não vai conseguir. É difícil. O que eu recomendo? De acordo com o seu objetivo, meu objetivo é tirar, suponhamos lá, meu objetivo é tirar uma boa nota lá em geografia. Você já sabe mais ou menos o estilo de prova, você já sabe mais ou menos os aspectos que ele gosta de cobrar primordialmente. Então, simplesmente pega toda aquela matéria atrasada e elenca quais são as prioridades dentro daquela matéria. Quais são as prioridades que você vai ter que elencar para estudar e conseguir abranger a maior parte de temas possíveis para conseguir alcançar o seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Tirar uma boa nota naquela prova. Então, você tem muita matéria atrasada.
Beleza, elenca dentro do tema, da temática daquela matéria, quais são os principais, os tópicos primordiais para eu alcançar o meu objetivo, que é ir bem naquela prova. E aí sim, você dá um tapa geral naquela prova, naqueles tópicos, para você conseguir atingir o seu objetivo, beleza? É assim que se faz. Não adianta você falar, nossa, eu vou criar um plano que eu vou estudar 8 horas e aí eu vou conseguir ver toda a matéria e aí eu vou colocar tudo em dia, porque não vai funcionar assim. Durante hoje você não vai conseguir estudar durante 8 horas. Você vai no final de semana, vai ter uma pessoa que vai falar, vamos, seus pais vão falar, vamos assistir um filme, vamos tomar um sorvete, vamos fazer não sei o que e tal, vamos fazer um churrasquinho com os amigos, vamos fazer um jantar legal. E aí, pô, e essas 8 horas? Você vai tirar de onde? Não vai ter, entendeu? Então, você tem que se adequar à sua realidade. É lógico que você tem que elencar prioridades durante o seu dia a dia, você às vezes tem que abdicar de algumas coisas para conseguir conciliar quais são as suas prioridades, mas, meu, se tem muita coisa atrasada, elenca as coisas principais, as atividades primordiais e faz aí de acordo com o seu objetivo. Se o seu objetivo é tirar uma nota melhor na prova, faz dessa forma, elenca principalmente a que você tem que, o que você tem que abranger para tirar uma boa nota na prova. Bom, falei de planejamento, eu falei também do hábito, falei de minimizar as tarefas para você cada vez mais tornar essas tarefas mais simples de serem executadas, e também falei da questão de objetivar as tarefas. Objetivar as tarefas, existe um problema nisso, tá? Qual que é o problema de objetivar as tarefas? O que é objetivar as tarefas? É você dar um propósito para aquilo que você está fazendo. Putz, por que eu estou fazendo a tarefa de geografia do Felipe? Você tem que dar um propósito para aquilo. Só que muita gente dá um propósito macro, muito longe de ser vislumbrado, e aí você acaba se desmotivando no decorrer do caminho. Por exemplo, se você falar assim, putz, por que eu estou estudando geografia hoje? Estou estudando geografia hoje porque na hora que eu chegar na prova do vestibular, eu quero ir muito bem em geografia. Pô, é um objetivo de longo prazo, é um objetivo macro. Você, para se manter motivado, você tem que vislumbrar objetivos micro, no curto prazo também, porque senão, no longo prazo, você vai ficar desmotivado. Então, o que acontece? Ah, por que eu estou fazendo isso de geografia hoje? Por que eu estou estudando geografia hoje? Pô, estou estudando geografia hoje porque no final do mês eu vou ter uma prova e eu tenho como meta tirar mais de 8 nessa prova. Entendeu? Você tem um objetivo a curto prazo, você tem um objetivo micro, que a gente chama. E aí, a hora que você vê que todas as atividades que você se colocou à disposição para fazer, para desempenhar, e aí, pô, você conseguiu desempenhar as atividades, e aí, pô, beleza, eu consegui desempenhar essas minhas atividades, e na hora que eu chego lá na prova, eu consigo atingir o meu objetivo micro. E aí você se sente motivado para cada vez mais continuar seguindo aquele objetivo macro, entendeu? Por quê? Porque você está conseguindo alcançar pequenos objetivos no decorrer da sua trajetória. Isso que é legal. Sempre quando você for criar uma tarefa, objetiva ela. Por que eu estou fazendo aquela tarefa? Sempre no micro e no macro. Show! Meus queridos, vocês têm alguma pergunta sobre o tema? Vocês conseguiram assimilar bem a questão da procrastinação? Hoje era basicamente isso que eu tinha para transmitir para vocês. Espero que vocês tornem aí o dia a dia de vocês com menos procrastinação e mais produtividade. Espero que vocês tenham absorvido bem aí a questão desse tema que a gente trouxe, porque é um tema assim que ele não vai servir só para, sei lá, para o seu vestibular. Ele vai servir para sua vida inteira, cara. A vida inteira você vai ter que lidar com a execução de tarefas, com a questão da procrastinação. E essas ferramentas que eu trouxe aqui para vocês, elas podem te ajudar e muito, entendeu? Então, assim, é a questão da ação. Você assistiu aí todas as ferramentas que eu trouxe para você, e aí fica a seu cargo. Você vai colocar isso em ação ou simplesmente você vai falar, putz, seria legal se eu colocasse isso em ação algum dia, entendeu? Então, pô,
já coloca a mão na massa, tenta implementar todas essas dicas que eu dei para vocês, façam aí, comecem a tentar estruturar um planejamento para vocês. Lembrem-se, esse planejamento a gente não vai fazer do dia para a noite, é com muito esforço, é com bastante dedicação, e eu espero aí que vocês, no longo prazo, consigam, de fato, estruturar um planejamento que seja adequado à rotina de vocês, que vocês consigam executar. Beleza? Tarek, Milton, para as matérias que eu não gosto, tem mais alguma dica para estimular, além das notas de curto e longo prazo? Tem sim, Tarek. Ó, imagina o seguinte, pelo que eu sei, você gostaria de prestar medicina. Não sei se eu estou correto sobre isso, mas pelo que eu sei, você gostaria de prestar medicina, né? Imagina o seguinte, Tarek, a curto prazo, você ir bem nessas matérias que você não gosta, você vai estar trilhando o caminho da sua aprovação a longo prazo. E, cara, conhecimento, ele não é desperdiçado. Conhecimento, ele vai ser útil em algum momento da sua vida, sabe? Eu, por exemplo, vou contar uma historinha para vocês. Quando eu estava na 8ª série, gostava de uma menininha e assim, pô, tava lá, eu tinha concorrência lá com toda a molecada lá, e eu tava longe de ser o cara que ela ia me notar, entendeu? E aí, pô, eu tinha que armar uma estratégia. Qual que foi a estratégia? Eu era um cara que eu não era bom, por exemplo, em biologia. E ela também não era boa em biologia, mais especificamente na parte de botânica. O que eu fiz? Eu usei a motivação de estudar biologia, ficar bom em biologia, para ensinar ela, para ter um diferencial, para ter um papo para conversar com ela, para, sabe, ter uma motivação até para eu aprender aquela matéria. E a partir do momento que eu simplesmente criei um objetivo para eu aprender uma matéria que eu não gostava, nossa, aquilo lá começou a ser prazeroso para mim. Então, essa questão, a dica é justamente você criar, objetivar o seu estudo, sabe? Pô, eu não gosto muito de física, sei lá, mas pô, seria legal eu estudar física, de repente para eu ensinar para alguém, seria legal eu estudar física para, sei lá, sabe? Inventa alguma coisa que seria útil para você, para te motivar a realizar aquela tarefa. E quando você inventa alguma coisa que vai ser útil para você realizar aquela tarefa ela acaba se tornando muito mais fácil, acaba se tornando mais divertida. E assim, cara, é complicado de começar a fazer isso. Mas a partir do momento que você torna isso um hábito, como eu falei, fica muito mais tranquilo, beleza? Pessoal, muito obrigado, então, para todo mundo que acompanhou a gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. E esse foi o PasseiCast de hoje, podcast de quem já passou para quem vai passar. Tenho certeza que foi muito legal. Obrigado para todo mundo aí. Um grande beijo para todo mundo. Valeu Bianca, valeu Tarek, Duda. Um abraço para todos vocês. Este canal precisa e depende de você. Se você puder, aqui na descrição do vídeo tem uns links para a campanha no Patreon, para você fazer a sua doação para o canal. Com essa ação, será possível continuar seguindo em frente, independente e isento de interferências. Além disso, você mantém uma porta aberta para que a sua voz e ideias tenham visibilidade na sociedade. Vamos juntos melhorar a educação. Ajude a patrocinar o canal. Se você não pode fazer uma contribuição financeira, tudo bem, não se preocupe ou fique chateado. Você pode sempre ajudar deixando o seu like nesse e nos outros vídeos, fazendo o seu comentário e as suas sugestões ou compartilhando os vídeos com os seus conhecidos. Você também pode assistir os outros vídeos do canal ou participando das comunidades do canal que estão linkadas na descrição desse vídeo também. Cada pequena contribuição ajuda. Não estamos sozinhos, vamos juntos. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Um abraço.